Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o Guia, quem não me conhece, o meu canal é voltado para promoções. Eu pesquiso o mercado junto com os meus inscritos, a gente tem um grupo de 25 mil pessoas que caça promoções e o nosso intuito é ajudar uns aos outros a encontrar o melhor preço do momento. De vez em quando a gente faz esse tipo de conteúdo que é teste, avaliação de hardware. A bola da vez é ela, a GTX 970 de 4 GB PCB novo da Huananzi. Não é uma placa nova. Descarta isso, não é uma placa nova e eu reafirmo isso. Por quê? Porque o chip gráfico e as VRAMs são usadas, foram ressoldadas uma estrutura nova. Então a placa não é 100% nova. Eu geralmente chamo isso de PCB novo, porque de fato a estrutura é nova, mas a GPU e as VRAMs são usadas, tá? Tem 2 anos de garantia na China, você tem que pagar o frete, mas tem como você acionar essa garantia. Eu gostei do estado que a placa chegou, muito bem embalada, a caixa, a embalagem muito boa, muito bem preservada. É uma placa mais antiga, né, que foi lançada ali em 2016, então ela tem um consumo um pouquinho acima, ela consome um pouco, mas uma fonte de 500 watts dá conta do recado tranquilamente, tá bom? Bom, pessoal, eu testei no meu PCzão que é o Ryzen 5 3600 B450 Aorus M, duas memórias de 8 GB 3200 CL1620, a GTX 970 da Ruanansi, fonte Corsair CX 650, SSD M2 de 1800 MB de 256 e um HDzão Seagate de 2 TB. Os jogos eu instalei no HD mesmo, eu só coloquei o SSD porque alguns me perguntam qual que é o SSD M2 que eu tenho, tá bom? Então vamos embora para os testes. Specs na tela para você, a gente tem aí, cara. Ó, mínimo 720p, 1% 110, média foi 143, mínimo 900p, a gente tem 1% 96, a média de 132 e mínimo 1080p, a gente tem 1% 83 e a média de 121 frames. Então você observa que excelentes médias em todos os presets jogando aí no modo competitivo no Apex. Assassin's Creed Valhalla, a gente tem baixo 1080p 1% 42, média de 54. No médio 1080p você tem 1% 32, a média de 43. No alto 1080p você tem 1% 23 e a média de 32. Eu vou deixar só esse trecho, mas esses dados se referem ao benchmark completo, tá bom? Vou fazer apenas um corte para otimizar o nosso vídeo. BF5, a gente tem baixo 1080p 1% 67, médio de 87. No médio 1080p você tem 1% 49, a média de 68. E alto 1080p você tem 1% 52 e a média de 61. Se você quiser rodar acima de 100 frames é possível, basta você colocar a escala de resolução para 720p no baixo e a gente tem um gameplay bem interessante com 1% na casa dos 78 a 90 frames, vai oscilar. E a média oscila entre os 110 até os 140, cara. Dá uma média geral de 120, 120 e poucos frames, tá? Warzone configurou automaticamente tá, o jogo aí, colocando algumas coisas no alto, outras no médio, a tesselação ativada, MSA 1x. Depois vocês pausam para ver esse preset automático do jogo, tá? Eu considero isso tipo um médio, né? Porque tem coisas também que ele mantém no baixo. Tá aí na tela para você, nesse automático a gente consegue 1% 44, a média de 67, mínimo em 1080p desativando tudo a gente consegue 1% 62, a média de 78, nada mal. E se você quiser fazer uma escala de resolução para 720p, a gente atinge 1% 74 e a média de 108 no preset mínimo, né? Fica bem interessante, cara. Fica acima dos 100 quadros, fica bem competitivo. Days Gone a gente testou 1080p, baixo 1% 42, média de 65. Já no preset médio a gente conseguiu 1% 39, média de 56. E no preset alto a gente conseguiu 1% 35 e a média de 50.
No caso aí do Days Gone, o médio eu acho que fica bem interessante. Você joga muito próximo de 60, vai fazer 60 em várias ocasiões. Então, o preset médio 1080p ficou bem dimensionado e tem uma qualidade decente, na minha opinião. Far Cry 6 eu testei primeiro no preset nativo, então a gente tem aí, cara, baixo 1080p 1 por 153, média de 61. No médio a gente teve aí 1 por 145, a média de 52, e no alto a gente teve 1 por 139 e a média de 45. Já com FSR no modo qualidade, a gente tem baixo 1% 63, a média 78. No médio você tem 1% 55, a média de 68, bem estável para travar 60 nesse médio 1080p com FSR qualidade. E no alto você tem com FSR qualidade 1% 45 e a média de 58. Meio que no alto fica ali na pontinha para fazer 60, mas faz 60 com quedas. No médio você consolida os 60 quadros 1080p médio com FSR em qualidade. Fortnite nós testamos no preset competitivo. O que significa? Tudo no mínimo e a visão no épico. A gente geralmente joga assim para tentar o máximo de performance possível. Então você tem aquela API modo desempenho que está bem estável por sinal, tá? Tá bem interessante jogar nela, não está tendo muito stuttering, você tem 1%. 179 e a média 307, isso mesmo, brutal. Basicamente o modo desempenho você encosta aí no limite aí de gargalo do 3600 do CPU. Em DirectX 11 você tem 1% 105, a média de 233. Em DirectX 12 você tem 1% 125 e a média de 205. Então, cara, na minha opinião, a gente até fez um teste em live. Esse modo de desempenho você pode colocar no máximo que você vai ter aí em live uma média de 260 frames, o que é bem interessante. Forza 4 a gente tem aí em 1080p preset baixo 78, 101. Você tem no preset médio 68, 87. Você tem no preset alto 1% 62 e a média 80. Então o Forza é alto 1080p, travar e consolidar 60 frames e ser feliz. Se você jogar no Ultra, apesar que eu testei não só não trouxe por conta da questão ia ficar muito comprimido, você consegue uma média de 60, 65 frames, mas 1% cai abaixo. Então o alto fica mais bem dimensionado, tá bom? GTA eu comprimi para trazer para vocês, a gente testou em dois presets, eu testei com tudo no máximo sem MSA e eu testei com tudo no máximo com MSA 2x e o reflexo de MSA a 8x. Então à esquerda a gente tem sem MSA 1080p no máximo 1% 64, a média de 96, cara, extremamente interessante e competitivo até para quem vai jogar online. Já na parte da direita você tem o máximo MSA 2x com reflexo em 8x, você tem aí 1% 52 e a média de 66. Dá para jogar, tá? Mas em live você vai ter quedas abaixo de 60, a gente já fez esse teste já para vocês. Horizon Zero Dawn, a gente tem baixo 1080p 1% 15, ficou muito instável, viu? E a média foi 64. Já no médio a coisa ficou mais estabilizada, 1% ficou 29 e a média 58. E no alto 1080p a gente tem 1% 30 e a média de 48. Esse jogo médio 1080p, né, que é o preset original do game, fica bem dimensionado, né? Não, você observa no benchmark que oscila, ele faz quase 60, tem umas quedas para 50, mas ficou até bem estável. New World a gente teve na cidade 1080p baixo 1% 53, média de 64, médio 1080p 1% 40, média de 51, e no alto 1080p a gente tem 1% 38 e a média de 44. Se realmente fizer questão de 60 quadros, tem que rodar no baixo, talvez colocando uma coisinha ou outra no médio, uma textura ou anti-serrilhado, dê para encarar aí.
PUBG eu testei em dois cenários, muito baixo 1080p, que é tudo no mínimo, apenas a visão no máximo, tá no Ultra. A gente tem 1% 36 e a média 107. A média ficou interessante, ficou até bem equilibrado. E já no alto você tem 1% 58 e a média de 61. Rainbow Six a gente testou baixo 1080p, 1% 164, a média 204 e no alto você tem 1% 120 e a média 154. De boa, eu jogaria alto 1080p travando ali os FPS em 144 frames porque na maior parte do tempo você vai conseguir uma boa estabilidade nessa condição, tá? Red Dead a gente testa no preset do Hardware Unboxed, que é um preset que prioriza a qualidade gráfica sem pesar tanto, a gente considera um alto padrão, tá? Tá aí na tela para você. Não vou deixar o benchmark todo porque ele é muito demorado, então só esse iniciozinho, tá? Essa média aí é a média final de todos os trechos aí desse bench na cidade. A gente tem 1% aí 32, né? E a média você tem 40 frames, né? Ah, tem como eu jogar 60 frames esse jogo? Cara, tem até tem, se você realmente jogar no baixo, né? Mas é um jogo que eu indicaria você priorizar mais a qualidade gráfica, tentar jogar no controle, é uma experiência bem interessante e o gráfico dele aí tá bem decente na minha opinião. Resident Village a gente testa 1080p, tá? No preset alto, tudo no alto. A gente só coloca no médio a iluminação volumétrica e as sombras. O restante tudo no alto, com tudo quanto é filtro ativado. Eu considero pessoalmente como um preset alto do jogo, tá bom, pessoal? Qualidade gráfica muito bonita, o jogo tá sensacional graficamente. Cara, você tem 1% 54 e a média de 66. Então fica bem interessante, fica bem jogável nessa condição. Porém, se você quiser uma margem maior, você pode recorrer ao FSR. Nesse jogo tem o Fidelity Super Resolution. Eu gosto de testar aí no modo qualidade, mas como tem muita, já está acima de 60, poderia ter colocado ali no ultra qualidade, tá? Só para você evitar de cair a 60 quadros de algum trecho. E você observa que assim já começa acima de 100 frames, né? Com FSR no qualidade. Então no ultra qualidade eu acho que ficaria até mais interessante. E você não perde muita qualidade gráfica não. O jogo mesmo no qualidade ele fica bem bonito. Então vai de vocês. Ele já faz a média de 60, né? Sem FSR. Com FSR meio que você consolida de vez numa travação 60 quadros. Mas eu até diria que vai por mim, vai no ultra qualidade que vai ficar mais interessante, né? Bacana? Então você tem aí no FSR qualidade 77, 1% e a média de 106. Shadow of the Tomb Raider eu gosto de testar nesse pedacinho que é extremamente pesado para a gente ter uma noção, tá? Ó, baixo 1080p 1% 43, média de 68, médio 1080p 1% 36 e a média de 54 e no alto 1080p 1% 36 e a média de 51. Eu diria para você que daria para você jogar alto 1080p, porque tem muitos trechos que vai fazer 60 até com folga, né? Porque essa parte aí realmente é muito pesada. Então você pode mesclar entre médio e alto e jogar a 60 quadros praticamente em todos os cenários. Bacana? The Division 2 a gente tem aí no baixo 1080p 1% 78, a média 115 frames. Médio 1080p você tem 1% 55, a média é 69 e no alto 1080p você tem 1% 29. A gente observa que 1% no alto ele despencou completamente. Pode ser o que? Estouro de VRAM, porque a queda foi brutal do 1% do médio para o alto. E a média em 1080p alto ficou em 54. Então aqui, cara, recomendo você realmente ir de médio 1080p e tentar travar 60 de boa. Bacana? The Witcher 3 a gente testou no preset baixo 1080p, com pós-processamento também, com processamento tudo no baixo padrão,
1% 78, média de 101. Já no médio 1080p, a gente testou o preset principal no médio e o processamento também tudo no médio. Ficou com 1% 62, média de 80, ficou bem estável. E no alto 1080p, com pós-processamento também tudo no alto, a gente conseguiu 1% 55 e a média de 69. Então, cara, The Witcher 3 1080p alto 60 de boaça, jogaço, tá aí pra você. Valorant a gente tem, cara, a gente testou tudo no mínimo, né, tudo desativado, tudo no mínimo 1080p, a gente teve 1% 143 e a média geral foi de 224. E tudo no máximo, sem o MSA em 1080p, a gente tem 1% 174 e a média de 236, ou seja, melhoramos jogando com tudo no máximo, uma coisa bizarra. Porque é o seguinte, quando você observa o teste da esquerda, a placa fica extremamente ociosa. E essa ociosidade dela, né, acaba resultando nessa perda de desempenho. Quando você joga no máximo, você aproveita muito melhor a placa, ela fica menos ociosa e até chega a render mais, tá? Então fica aí para você a dica. Se ligar o MSA, pode descontar uns 20, 30 frames. Quem vai travar 165 dá até para você jogar realmente com tudo no máximo, incluindo o MSA. Watch Dogs Legion, a gente testou baixo 1080p 1% 45, média de 56. No médio 1080p você tem 1% 40 e a média de 51, enquanto que no alto 1080p você tem 1% 35 e a média 44. Ó, cara, esse jogo dá pra você fazer 60 no baixo, mas eu não jogaria assim porque não consolida 60. Então, se você quiser jogar médio, vai ficar flutuando aí entre 40 e 50 quadros, vai ficar próximo de 50, que já fica um pouquinho mais fluido. Bom, pessoal, chegamos ao final dos nossos testes. Foram 20 jogos em 1080p e a gente testou para vocês em várias presets gráficos, qualidade gráficas, né? Essa placa, apesar de ser uma placa de 2016, né, é a linha 70 de 2016, mas ela ainda entrega uma boa performance, me surpreendeu. A gente consegue, em, vamos dizer assim, 70 a 80% dos jogos 1080p médio ou alto 60. Então uma placa poderosinha, só jogo muito pesado, como é o caso do Red Dead, que ela sofre mais um pouco, que é o caso também de Legion e de Assassin's Creed Valhalla, mas tirando isso, você tem 1080p 60 em vários cenários, em jogo competitivo também ela se sobressai. Eu inclusive consegui fazer boas lives com essa placa, depois eu vou ver se eu faço mais uma livezinha. Dependendo do valor, ela compensa sim, né? É uma placa bem decente, ainda dá para tirar caldo, né? Eu espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida. Se for review, a nossa análise aí da 970. Um abraço, tamo junto, até a próxima.